Glória a Deus. Me aprumar. Aleluia. Semana passada, acabei acompanhando, um processo de sepultamento de uma pessoa muito próxima. E durante esse local onde nós estávamos ali velando essa pessoa próxima, que era minha tia, por parte de pai, e me vem um pensamento em relação a essa situação, na qual estávamos passando ali. E o que nós fazemos em relação, quando estamos próximo deste momento? Como que nós estamos nos preparando, ou como que nós estamos anunciando Jesus para outras pessoas? Porque esse tempo, esse momento vai ser para todos nós. Todos nós vamos chegar a um tempo aonde que nós iremos passar por esse processo, por essa, vamos dizer assim, por essa porta. Passamos pela porta do nascimento, vivemos, vamos passar pela porta da morte para acessar a porta dos céus. Então eu fiquei até esse negócio de porta, eu fiquei imaginando isso. Eu sou meio, sei lá, o que eu sou. Mas fiquei pensando nisso. Fica viajando, quando diz o pastor, viajando na maionese. A gente viaja muito em relação a isso. E eu fiquei pensando assim, quantas pessoas que você tem em sua família? Se eu for contar quantas pessoas juntar da minha família, enche essa igreja. E fica a gente para fora. Enche. Porque só do lado do meu pai são 7, eram 7, agora tem 2. Do lado da minha mãe, 17. Então, se juntar esse bando todo, haja gente. E quantas pessoas você já falou de Cristo da sua família? Não estou falando de gente de fora, não, do seu convívio, do seu trabalho, mas da tua família. Quantas pessoas você já ousou em falar de Cristo para elas? Você já entrou em algum embate familiar, porque a pessoa, às vezes, ela é de uma determinada religião, e você vai falar de Cristo para ela, ela não aceita, e quer entrar em embate com você, para mostrar, opa, minha religião é ela, que é a correta, é essa aqui que eu faço, e você fala, não, Jesus é o melhor caminho, Jesus é o único caminho. Aí você entra naquele embate com a pessoa. Nem todas as pessoas, e tem aquelas que se acham boas demais, são boazinhas, nossa, ele é tão bonzinho, não faz nada de mal, não faz nem mal a uma mosca, essa pessoa, mas ele não é cristão ainda, mas não tem problema, ele é muito bom, Deus só quer o coração. De acordo com o TJW, o que é o TJW? São os testemunhas de Jeová, onde que a maioria das pessoas boas viverão? De acordo com eles, a resposta é: os próprios justos possuirão a terra e residirão sobre ela para todo o sempre. De acordo com eles. Por quê? Porque eles não acreditam que existe inferno. E nem o céu. Porque os que foram para ir para lá já foram, segundo eles. Só que se nós ficarmos ouvindo outras vozes, e não ouvirmos a voz que vem da palavra do Senhor, a gente acaba sendo enganado, porque nós não prestamos atenção naquilo que diz a palavra. Me complicou. Um texto fora do contexto, ele se torna um pretexto. E o que diz realmente esse versículo? João no telão, Salmo 37, versículo 9, diz assim: pois os maus serão eliminados, mas os que esperam no Senhor receberão a terra por herança. O que quer dizer isso? Ele quer dizer que a aparente vitória dos maus, ela é passageira. Mas Deus garante que a injustiça, ela tem fim, enquanto aqueles que confiam e esperam com paciência no Senhor, terão a estabilidade e desfrutarão as promessas divinas na terra. É mais profundo do que aquilo, só que eu vou possuir a terra e só não.
Se eu permanecer firme no Senhor, os maus eles vão passar. Mas se eu permanecer firme no Senhor, todas as promessas que Ele tem para a minha vida, eu vou viver nesta terra. Porque o Senhor Ele já te abençoou com toda a sorte de bênçãos das regiões celestiais em Cristo. Assim diz Efésios capítulo 1, versículo 3. E nós vamos viver aonde essas promessas? Se não aonde nós estivermos, na terra. E você tem notado que às vezes essas deturpações da palavra que tenham ocorrido, algumas coisas que você vai falar, ou alguma região que você vai falar de Jesus, você vai pregar o Evangelho, você é culpado, condenado e até morto. Terça-feira tivemos aqui eu não pude estar, mas vai em linha do que eu vou passar, um missionário que veio da Itália. Há perseguições na Itália. Na Inglaterra, um pastor que estava na Inglaterra, o pastor de 58 anos, ele foi detido porque foi pregar a palavra em praça pública. É logo ali, na Inglaterra. Também o pastor Steve Mayo, o pastor de 66 anos, ele foi preso em Watford porque ele foi pregar em um espaço público, foi abordado por um policial. O que você está falando? Eu estou pregando. Esteja preso. Também aconteceu isso na Irlanda do Norte, na Escócia, casos envolvendo com o pastor Angus Cameron, que ele resultou nas campanhas de conscientização e cartas jurídicas de entidades cristãs, porque ele estava pregando em público. Não vou muito longe, em São Paulo, em julho de 2026, um pastor estava pregando para os moradores de rua, e ele foi cercado por alguns guardas civis, guarda GCM, e ele foi impedido de falar e levar o Evangelho. E o que isso quer dizer? Que o Evangelho do Senhor, ele está ficando restrito apenas a 4 paredes. Quando você vai falar do Senhor em espaço público, você já é rechaçado. Você pode ser vilipendiado. Você pode ser, vou falar a palavra que vocês entendam, você pode ser humilhado, ser apedrejado, ser preso, porque você está falando a verdade. Isso já está acontecendo. Isso já está acontecendo e nós temos que ficar com nossos ouvidos e os nossos olhos atentos. Porque estes sinais seguirão aos que creem. E se você está com seu ouvido atento e ouvindo a voz do Senhor Jesus, você sabe que a vinda dele está mais próxima do que você pensa. Tem muita gente sendo morta porque professa sua fé em Cristo. Trazer aqui na Coreia do Norte. Coreia do Norte, se você é cristão, você é preso, condenado e morto, porque você tem um pensamento reacionário. Você não pensa conforme o governo. Você é preso e morto. Na Somália, os cristãos que se converteram lá na Somália também são pegos com a sua religião, cristão morto. Segundo país mais perseguidos, de acordo com o site Portas Abertas. O terceiro país que tem mais perseguição aos cristãos, o Iêmen. Os cristãos também, eles não podem praticar essa fé, e segundo a lei deles, se você não é da fé que são os muçulmanos, você é cristão, você também é morto. No Sudão acontece a mesma coisa, na Eritreia, na Síria, na Nigéria, no Paquistão, na Líbia, no Irã, Afeganistão, na Índia, Arábia Saudita, Mianmar e Mali. E nós já estamos vendo presságios que vai acontecer no Brasil, e nós não podemos ficar com a nossa boca fechada. O que eu vou fazer, pastor? Eu vou na praça pública, eu vou começar a fazer uma passeata, eu vou começar a levantar bandeiras. O que eu vou fazer? Dobre o seu joelho e ore. Dobre o seu joelho e ore para que essa casta demoníaca não venha contra o nosso Brasil. Porque enquanto você está dormindo, o inferno está trabalhando. E nós não podemos nos calar. Nós somos cristãos, nosso mundo não é aqui, nós não somos daqui, realmente. Mas há um tempo para que nós vamos encontrar o nosso Senhor, e nós não podemos deixar que o diabo ele domine. E nós temos que estar atentos, porque a vinda de Cristo, ele vem, ele vem, ele vem. Em Lucas capítulo 21, versículo 8, está aqui no telão.
Ele respondeu, cuidado, ele quem? Jesus respondeu, cuidado para não serem enganados, pois muitos virão em meu nome, dizendo, sou eu, o tempo está próximo, não siga. Muitos virão dizendo, sou eu, e o tempo está próximo, não sigam. Aqui é só essa frase aqui, me remete ali em Mateus, Marcos e Lucas, quando Jesus ele é questionado, dizendo, você é o Cristo? O que ele diz? Eu sou. Ele não diz sou eu. Eu sou, referenciando a Deus, eu sou o que sou, eu sou. Quando Moisés foi libertar o povo lá do Egito, e Moisés perguntou, Senhor, o que eu vou falar para o faraó? Disse assim, que o eu sou te enviou. Então aqui o falso profeta vai vir. Já estão por aí, enganando, falando, Deus, Ele só quer o coração, Ele ama a todos. Não existe inferno. Que negócio desse inferno? É coisa dos pentecostais, dos antigos. Agora não precisa não. Isso não é pecado. Não tem problema. Não caia na cilada do maligno. Porque ele veio para matar, roubar e destruir. E ele veio, e ele vem feroz contra as nossas vidas. E o tema da mensagem que veio no meu coração é: quem será salvo? Quem será salvo? Porque a própria palavra diz que se os tempos não fossem abreviados, até os escolhidos, eles se perderiam. E nós estamos vivendo esses tempos. Então quem será salvo? Agora eu peço aos irmãos que abram as suas Bíblias em João capítulo 4, vamos ler do versículo 1 ao versículo 26. Eu fiz uma cola aqui. Aleluia. Isso. Glória a Deus. E ele diz assim, João capítulo 4, do versículo 1, diz assim: os fariseus ouviram falar que Jesus estava fazendo e batizando mais discípulos do que João. Embora não fosse Jesus quem batizasse, mas os seus discípulos. Quando o Senhor ficou sabendo disso, saiu da Judeia e voltou uma vez mais a Galileia. Era-lhe necessário passar por Samaria. Assim chegou a uma cidade de Samaria chamada Sicar, perto das terras de Jacó, que Jacó dera a seu filho José. Havia ali o poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isto se deu por volta do meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dê-me um pouco de água. Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. A mulher samaritana lhe perguntou: como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Pois os judeus não se davam bem com os samaritanos. Jesus lhe respondeu: se você conhecesse o dom de Deus e quem está pedindo água, você lhe teria pedido e dele receberia água viva. Disse a mulher: Senhor, não tem com que tirar água e o poço é fundo. Onde posso conseguir essa água viva? Acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu: quem beber desta água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. A mulher lhe disse: Senhor, dê-me desta água, para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar aqui para tirar água. Ele lhe disse: vá, chame seu marido e volte. Não tenho marido, respondeu ela. Disse-lhe Jesus: você falou corretamente, dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve 5, e o homem com quem agora vive não é seu marido. O que você acabou de dizer é verdade, disse a mulher. Senhor, vejo que é profeta.
Nossos antepassados adoraram neste monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Jesus declarou: creia em mim, mulher, está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai, nem neste monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São esses os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Disse a mulher: eu sei que o Messias, chamado Cristo, está por vir. Quando ele vier, explicará tudo para nós. Então Jesus declarou: eu sou o Messias, eu que estou falando com você. Versículo 28, parte para o versículo 28. Então, deixando o seu cântaro, a mulher voltou à cidade e disse ao povo: venham ver um homem que me disse tudo o que eu tenho feito. Será que ele não é o Cristo? Então saíram da cidade e foram para onde ele estava. Pule para o verso 39. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele, por causa do seguinte testemunho dado pela mulher: ele me disse tudo o que tenho feito. Assim, quando se aproximaram dele, os samaritanos insistiram em que ficasse com eles, e ele ficou 2 dias. E por causa da sua palavra, muitos outros creram. E disseram à mulher: agora cremos não somente por causa do que você disse, pois nós mesmos o ouvimos e sabemos que este é realmente o Salvador do mundo. Somente até aqui. Aleluia. Glória a Deus. E eu separei aqui esses que nós vamos estudar essa noite em 4 tópicos. E o primeiro dele é diferenças. Jesus chega ali perto daquele poço estava com sede, e diz assim: dê-me um pouco de água. E a mulher fala assim: como o senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Os judeus, eles não tinham relacionamento com os samaritanos. Naquela época, existia ali uma rejeição aos samaritanos por 3 tipos de situações. Pela origem racial, os samaritanos descendiam da mistura de israelitas que ficaram na região de Samaria com povos estrangeiros trazidos pela Assíria após o cativeiro de 722 a.C. Vou fazer um parênteses agora. Antes de Cristo é o que nós aprendemos lá atrás. As crianças atualmente, Cristo está sendo tirado até das escolas. Esses dias a minha filha falou: pai, o que o AC? Eu falei: que é antes de Cristo. Não, é antes da Era Comum. E o DC? Depois da Era Comum. Por que fazer isso? Porque vocês pensam que é bobagem, mas isso você já está tirando Cristo da vida das crianças já na escola. Quem é Cristo? Aquele que mudou a era, mudou o mundo. Não, é antes da Era Comum, depois da Era Comum. É só esses parênteses, porque nós temos que ficar vigilantes. O que seu filho tem aprendido na escola? O que ele está ouvindo na escola? O que o professor está falando para ele na escola? Esteja atento a isso. Fechei o parênteses. Diferenças religiosas. Eles aceitavam apenas 5 primeiros livros da Bíblia, o Pentateuco, e adoravam a Deus no Monte Gerizim, rejeitando o templo em Jerusalém. E o preconceito social. Os judeus consideravam os samaritanos impuros, heréticos e inferiores, o que gerava profundo afastamento cultural e social entre os 2 grupos. Essa foi a diferença. A diferença que estava entre eles os afastavam um do outro. E essas mesmas diferenças que existia entre os samaritanos e os judeus, às vezes acontece quando você tem até dentro da sua própria família. Um parente que tem uma diferença de pensamento, alguém que você, às vezes, aquele cara chegou ali, esse cara é meio insuportável, vamos rapidinho aqui que a gente vai embora, não vai falar com ele não. Mas aquele cara precisa de você.
Aquela mulher precisa de você, que você fale de Deus, de Jesus, para aquela pessoa. As diferenças podem fazer com que nos afastemos de pessoas, até mesmo do nosso próprio convívio. O que você tem feito para levar o Evangelho de Jesus para as pessoas da sua própria família, para as pessoas do seu próprio convívio? O que você tem feito? Como que essa pessoa ela vai ser salva se você, mesmo sendo cristão, age com indiferença quando olha lá o seu próximo? E a palavra diz: ame o próximo como a ti mesmo. Mas não, ele é chato pra dedéu. Eu vou nada. Fale do amor de Senhor Jesus. Pregue a palavra. Pregue a palavra. Aleluia. E ali aquele caso, né, que Jesus estava ali com aquela mulher. Ele fala para ela: se você conhecesse o dom de Deus e quem está te pedindo água, você teria pedido e receberia água viva. E a mulher olha para Jesus: como assim você vai me dar água viva? Você não tem nem como tirar água? Onde está essa água viva aí que você vai me dar? O porquê que ela falou isso? Porque Jesus teria que ter um utensílio próprio para beber a água ali. Porque os judeus, eles não pegavam nada que era dos samaritanos, porque usar um copo ou prato de um samaritano tornava um judeu impuro perante a lei religiosa. Só que Jesus estava falando com aquela mulher, ele quebrou um preconceito que havia ali entre os judeus e os samaritanos. Através dessa mulher, Jesus estava trabalhando na vida dela e ela seria alguém que iria trazer salvação para o povo dela. Uma mulher. Às vezes na sua casa pode ser só você. Uma palavra, um versículo, um WhatsApp que você mandar pode fazer a diferença com aquele que leu. Aleluia. Só um pouquinho aqui da história, por que existe os samaritanos e os judeus. Aqui em 930 a.C., após a morte de Salomão, houve revolta contra os altos impostos de seu filho, o rei Roboão. E depois desse rompimento, partiram-se ficaram dois reinos. O território se dividiu do reino do norte, que é Israel, com a capital em Samaria, e o reino do sul, que é Judá, com a capital em Jerusalém. O reino do norte foi destruído pelos assírios em 722 a.C., enquanto o termo judeu passou a se originar do nome do reino de Judá. Por isso que é judeu, porque é descendentes da tribo de Judá. E quando você chama uma pessoa para ir para a igreja, ela fala: hoje não dá. Eu quero beber dessa água, mas hoje eu não consigo, eu não tenho força para ir beber dessa água. Se ela não tem forças para ir sozinha beber a água, leve ela. Como que eu vou fazer isso? Traz ela aqui para a igreja, para ela beber da água da vida. Ela precisa ouvir a palavra, mas às vezes não tem força. O diabo acaba falando no ouvido: o que você vai fazer lá naquela igreja? O que você perdeu lá? Você já era cristão? Você viu que não deu em nada? O que você vai fazer lá? Seja você um agente de Cristo na vida de alguém, para que essa pessoa ela venha e receba o Senhor Jesus como o único e suficiente Salvador, que ela volte para os braços de Cristo. Aleluia. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. E tem gente que não tem forças para fazer isso. É aquele irmão que diz assim: uma hora eu vou lá, uma hora não tem culto, né? O pastor já falou: uma hora eu vou lá, uma hora não tem culto. Ou você vai às 10 da manhã, ou às 18, ou você vai na quinta-feira, às 8 horas, você vem de terça receber uma oração, né? Quem sabe já tira o que tem de ruim aí, já faz uma oração forte. A segunda é: ofereça a Jesus aos outros. Ofereça a Jesus aos outros. Romanos capítulo 10, versículo 14 diz assim: como pois invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? Como ouvirão se não houver quem pregue? Tem pessoas que você se relaciona, que está precisando dessa água, está precisando de Jesus. Mas eu não sei pregar, como que eu faço?
Aí eu coloquei aqui um termo que vocês vão aprender agora, vocês nunca mais vão esquecer. Seja rapadura. Como rapadura? Seja rapadura. Seja firme em falar de Cristo. Seja incisivo ao falar do Senhor Jesus. Mas seja doce nas suas palavras. A palavra que você falar da sua boca, ela não pode ferir o seu irmão. Você tem que falar com firmeza, com clareza, que nem uma rapadura, dura que só, mas é doce. Mas tem que sair doçura da sua boca, para que essa palavra que você falou para ela causa constrangimento, causa confronto, mas ela vai receber essa palavra e vai ser transformada. Não é instantaneamente, às vezes pode ser, às vezes não, às vezes daqui a um tempo ela vai voltar para você, como já aconteceu comigo há muito tempo atrás, que eu falei de Jesus para um rapaz ali onde eu trabalhava, nem sei o ano, mas depois ele voltou, tem um rapaz na portaria te chamando, eu fui lá na portaria, pô, Jackson, obrigado, porque lá atrás a gente estava aqui, você falava de Jesus, hoje estou indo na igreja, obrigado, Jackson. Não é instantaneamente. Fale do Senhor Jesus, mesmo que naquele momento parece que não tenha feito efeito nenhum, mas fez efeito. Tem que falar do Senhor Jesus, seja uma rapadura, não esqueçam disso. Crente rapadura, firme, mas com as palavras doces. Não é enganado facilmente. Você não pode ser enganado pelo maligno. Ele tem que ouvir da sua boca as palavras do Senhor Jesus. Consequentemente, a fé vem por se ouvir a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Aí você fala, não sei falar, usa a sua vida. Francisco de Assis já dizia, é atribuída a ele essa palavra, essa mensagem, diz assim, prega o evangelho em todo tempo, se necessário, use a palavra. Use palavras, porque a tua vida é a que as pessoas elas começam a enxergar e ver como que você anda. Nossa, você não fala palavrão. Não fala. Nossa, você não bebe? Não bebo. Nossa, você não fuma? Não fumo. Você é crente? Não, sou cristão. Porque as suas atitudes falam mais. É melhor você ser reconhecido como um crente por alguém que reconhece que você é crente, do que você falar que você é crente, e as suas atitudes não condiz com aquilo que você falou, e aí você está envergonhando o evangelho do Senhor Jesus. Você tem que demonstrar com a sua vida. Opa, houve uma transformação. Opa, antigamente você pisava no seu calo, você saía distribuindo dicionário de palavrões. Agora não, você mudou, você virou realmente um cristão. E assim tem que ser. A nossa vida tem que ter essa transformação de Cristo. Aleluia. E disse-lhe Jesus, e de pregar o evangelho por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Não tenha vergonha de falar do Senhor Jesus. Leve o Senhor, não sei pregar. Usa a sua vida, leva um folheto da igreja, entregue lá na vida dele, lá ele vai ler, vai vir para a igreja, apresente o Senhor Jesus a essa pessoa. Você não pode se envergonhar, ser o crente agente secreto, seu 007, ou ser o crente Raimundo. Quem é o crente Raimundo? Um pé na igreja e um pé no mundo. Não seja, você tem que ser um crente firme, um crente que tenha um objetivo único. Qual que é o nosso objetivo? O que nós viemos fazer aqui? O que você está fazendo seguindo a Cristo? Qual é o seu objetivo? Todos nós temos um, mas todos nós temos um objetivo único e comum. É morar nos céus. Todos nós temos um objetivo comum, é morar nos céus. E para que eu venha morar nos céus, existe algo que eu tenho que fazer diariamente. Porque o maligno, ele vem, ele nos tenta, ele quer fazer com que nós nos desviemos do caminho do Senhor Jesus, quer que nós pequemos. Mas se nós pecamos, a gente volta ao Senhor Jesus, pede perdão e seguimos o nosso caminho. A gente não fica lá, ó céus, ó vida, eu pequei agora, mereço ir para o inferno. Está amarrado, irmão. Merece nada. Pede o perdão ao Senhor e segue o seu caminho. Aleluia. Descrédito no anúncio.
Jesus fala para aquela mulher, terceiro, descrédito no anúncio. Jesus fala para aquela mulher: eu sou o Messias, eu estou falando com você. Mas parece que entrou por um ouvido dela e saiu pelo outro, Porque Jesus fala com aquela mulher e ela não acredita de primeiro, Ela deixa ali o cântaro de lado, vai para a cidade. Aí eu até coloquei aqui, ela esqueceu do marido que estava lá, que era o quinto. Ela deixou o cântaro, foi embora para a cidade para contar para o povo que tinha um homem que falou tudo aquilo que ela estava fazendo. Será que esse homem é o Cristo? Mas não acabou de falar, mulher? Você está distraída? Eu sou o Messias, eu que estou falando contigo. E ela anuncia para aquele povo. Aí aqui eu vejo uma estratégia que Jesus, ele utilizou ali naquela hora. Porque se ele falasse para os discípulos que estavam acompanhando ele: vão lá para aquele povo e anunciem que eu estou aqui, Messias, estou aqui, eu vou falar com eles. Talvez a mensagem ela não seria recebida, porque existia a rixa entre judeus e samaritanos. Talvez os discípulos seriam até apedrejados. Mas o Senhor conversou com essa mulher, falou com ela tudo aquilo que estava acontecendo, e ela foi e falou tudo para aquele povo. E aquele povo ouviu o que aquela mulher estava anunciando. E às vezes precisa de uma só pessoa para levar o evangelho, e às vezes não, precisa-se apenas de uma pessoa para falar do Senhor Jesus, e pode causar impacto em muitas outras pessoas. E essa pessoa pode ser você. Essa pessoa pode ser você. Aleluias. Em Romanos capítulo 10, versículo 13, diz assim: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como pois invocarão aquele em quem não crerem, como crerão naquele de quem não ouviram falar, e como ouvirão se não houver quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: como são belos os pés do que anunciam as boas novas. Como são belos os seus pés que anunciam as boas novas, anunciam o Senhor Jesus, aquele que eu não conhece. Dá-me de beber, pois tenho sede. Vamos, eu sei onde tem água, eu sei onde que você pode beber dessa água. Vem comigo, eu te acompanho. Ah, mas eu não consigo, eu estou sem condução. Eu vou te pegar na tua casa, vamos lá, vamos comigo. É assim. E às vezes a pessoa ela não dá valor àquilo que você fala, mas você não desanime. Às vezes pode machucar, Você fica: opa, falei tantas vezes para aquele rapaz, aquele cabeça dura, e não aceita Jesus, está ainda nessa vida. Embora o descrédito seja doloroso, nós temos que encontrar um crescimento e amadurecimento através desse descrédito. Porque Deus usa a rejeição como uma oportunidade para nos moldar e nos fortalecer. Ao enfrentar a rejeição com fé e confiança em Deus, nós tornamos mais resilientes e capacitados para ajudar os outros. Você não desiste, Cristão, ele não desiste. Fui rejeitado agora, bate na porta de novo: ô irmão, tudo bem? Vamos para a igreja. Opa, já vem aquele irmão, já sei que ele vai me chamar para a igreja. Na insistência ele vai, não, eu vou lá na igreja, está tanto me chamando, eu vou lá. É nesse momento que o Senhor salva ele. É nesse momento que o Senhor salva ele. Aleluias. Os samaritanos creram em Jesus por causa do testemunho dado por aquela mulher. Aí quando Jesus chega ali, quando aquele povo chega lá onde estava Jesus, aí eles ouvem Jesus falar, já acaba o dia, aí eles falam: Jesus, fica mais um pouco. Jesus, fica mais um pouco aqui. E de tanto eles insistirem, Jesus ficou mais 2 dias. Mas o que eu quero trazer aqui, o que é interessante nessa mensagem é que eles convidaram Jesus para estar com eles. É a mesma coisa quando nós que aceitamos Jesus, nós convidamos Jesus para fazer morada em nosso coração. Jesus, fica aqui comigo. Existe uma canção antiga, eu gosto muito das canções antigas, que ela fala assim: fica, Senhor, já se faz tarde, eis meu coração para pousar, faça em mim morar.
Fica, Senhor, meu Salvador. É convidar o Senhor Jesus para estar contigo. Todos os dias Ele está com você. Quando você acorda pela manhã, Ele está cuidando de você. Quando você vai para o trabalho, Ele está cuidando de você. Não há tempo que o Senhor não está cuidando de você. Assim como diz a palavra dele em Mateus capítulo 28, versículo 20, eu estarei com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Até o fim dos tempos Ele vai estar conosco. Ele está conosco. E quarto e último, estou chegando aqui no final. Estou chegando no final, ouviu, Olivia? Disseram à mulher: agora cremos. Não somente por causa do que você disse, pois nós mesmos o ouvimos e sabemos que este é realmente o Salvador do mundo. Aleluias. É assim que é. Às vezes a pessoa ela fica olhando, só ouvindo você falar, você cantar suas canções, aí você dá carona para uma pessoa que é não crente. Aí você fica com vergonha de colocar na sua rádio que você escuta evangélica ali para que aquele irmão ouça ali as músicas que você tem ouvido. Aí você vai e coloca na Band News, coloca em uma rádio de notícia. Não coloca músicas que edificam a vida. Você tem que ser crente 100% do tempo. 100% do tempo você tem que ser cristão. Porque a sua vida ela é lida pelas pessoas que não são cristãs. E esse povo, ele teve essa oportunidade de receber as boas novas e confessar assim, realmente este é o Salvador do mundo. Porque uma mulher saiu da onde ela estava, correu e falou: vem, tem alguém ali que eu conheci, que vocês vão ficar maravilhados. Vem, tem algo que eu vi ali, eu recebi, que vocês precisam receber também. É assim o evangelho do Senhor. Você vai e fala para os seus familiares, fala: vamos, você vai mudar de vida. Ah, mas está difícil, mas você vai mudar de vida. Vai lá que o Senhor Jesus vai te transformar. Vem comigo. E algo que me impactou semana passada, quando eu estava saindo da casa do meu primo, meu pai se despedindo do meu tio, isso ficou na minha memória. Ele falou assim para ele assim: eu quero te ver, te encontrar nos céus. Presta atenção, Jorge, eu quero te encontrar nos céus. Por que essa convicção? Porque ele ainda não segue os caminhos do Senhor. Mas isso quer dizer que eu tenho a convicção de que eu vou te encontrar lá, porque você vai receber a Jesus como Salvador. Você vai ser transformado e eu vou te encontrar lá nos céus. Um dia eu vou chegar lá e você vai estar lá. E assim que nós temos que ser com os nossos familiares, aqueles que não receberam ainda Jesus. Você tem que ser a diferença no meio ali daquele povo que ainda não tem a luz. Você é a luz naquele lugar. Não deixe que os problemas da vida e que as situações venham encobrir e você não fale do Senhor Jesus. Fale. Porque também cantamos uma canção que uma chance igual a essa talvez eu não tenha mais. Isso é verdade. Porque nós já sabemos, já fomos, alguns já foram em passagens de pessoas que foram muito novas, que você fala: por que nessa tenra idade? Porque nós não sabemos quando será que o Senhor vai nos chamar. Nós não sabemos. Mas nós temos que ter uma plena convicção que quando Ele me chamar, eu vou estar com Ele. Aleluia. Esse é o nosso Deus.
Esse é o nosso Senhor Jesus. E você, a palavra do Senhor diz assim: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Só que existe algo, um parênteses, para mim já indo para o final, que quando a pessoa ela não tem essa oportunidade de se batizar, de seguir ali o que o Senhor Jesus ele nos ensinou, e ela professa o nome do Senhor Jesus pela misericórdia, ela é salva. Mas se você hoje tem a sua oportunidade, você tem a capacidade, você anda, você vem para a igreja, você já crê no Senhor Jesus no seu coração, você já confessou que Ele é o Senhor da tua vida, falta o terceiro passo. Falta o terceiro passo. Isso eu acho aqui. Quem crer e for batizado será salvo. Temos que seguir esse processo. Você não está acamado, você não está no hospital, você não está em aparelhos, você não está na UTI. O que te faz você não querer ser batizado? Quando Jesus ele foi ser batizado, aí João Batista fala para ele: Senhor, o Senhor vai ser batizado? O Senhor não precisa. Ele falou: calma aí, peraí, deixa estar. Deixa assim, deixa eu fazer assim. E ele se batizou. Precisava? Não. Mas ele fez para nos dar o exemplo, que nós temos que passar pelas águas, aonde o velho homem ele morre, e nasce uma nova pessoa, em Cristo Senhor Jesus. Temos que passar pelo batismo. O batismo é a marca externa de uma mudança interna. É o batismo. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras para que ninguém se glorie, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para realizarmos boas obras, aos quais Deus preparou antes de nós a praticarmos. Esses são os passos para a salvação. Quem será salvo? Se reconhece, crê, se arrepende e convida Ele a entrar na tua vida. Aí você é salvo. Aí aquela pessoa que está lá na tua casa, e agora eu quero aceitar Jesus, o que eu faço? Eu vou ligar para o pastor. Não, peraí, ora com ela, faz ela fazer a confissão de fé, porque às vezes não vai ter tempo. E ore para que o Senhor salve os seus, da sua família, que do seu lado pode estar o seu parente, que do teu lado, sentado nesse banco, pode estar o seu filho, sua filha, o seu sogro, sua sogra, aquele que você não vê há muito tempo, o seu amigo de infância, e pode estar ao seu lado, recebendo o Senhor Jesus. Tem uma canção, vou cantar uma canção bem antiga, vou pedir a ajuda do pastor e do Hendrick. Peço aos irmãos que se levante. Ela é antiga, acho que só o pastor vai conhecer. O pastor ajuda a gente aqui no baixo. O pastor vai conhecer, eu sei que o pastor conhece. A Cris conhece. A Cris o pastor conhece. Música bem antiga. Música do cantor cristão. Que ela faz um convite para você que quer esse Jesus na tua vida, que quer Jesus na sua vida, que Jesus ele é o nosso único e suficiente Salvador. Eu vou começar e o Senhor me ajude. Ela fala assim: manso e suave Jesus convidando, chama por ti e por mim. Eis que Ele a porta te espera velando, vela por ti e por mim. Vem já, alma cansada, vem já.
chama, ó pecador, vem. Pois que esperamos Jesus convidando, convida-te sem a mim. Oh, não desprezes mercê que está dando, sim, dando a ti, dando a mim. Vem já, vem já, alma cansada, vem já, manso e suave, Jesus convidando, chama, ó pecador, vem. Correm os dias, as horas se passam, passam por ti e por mim. Transes de morte por fim nos esperam, vem tanto a ti quanto a mim. Vem já, vem já, alma cansada, vem já, manso e suave, Jesus convidando, ó pecador, vem. Ó grande amor que Jesus nos tem dado a ti, dado a mim. Veio salvar-nos do tão vil pecado, veio por ti e por mim. Vem já, vem já, alma cansada, vem já, manso e suave, Jesus convidando, chama, ó pecador, vem. Vem já, vem já, vem já, alma cansada, vem já, manso e suave, Jesus convidando, chama, ó pecador, vem. Feche seus olhos agora. Senhor Jesus, obrigado, Pai, porque sabemos, ó Pai querido, que o Senhor, Deus amado, nos chamou para ter uma transformação de vida, Pai querido, e obrigado porque o Senhor enviou o seu Filho, que nos deu essa oportunidade. Em nome do Senhor Jesus, ó Pai amado, faça morada em nossas vidas, transforma-nos, ó Pai querido, dá-nos habilidade, Senhor Jesus, para falar do Teu amor a outras pessoas, que outras pessoas possam olhar para nós e possam ver, Pai querido, Cristo refletido em nossas vidas, ó Pai amado. Pai querido, com aquelas pessoas com que nós nos relacionamos, elas possam encontrar a Ti, Pai amado, elas possam receber ao Senhor, Pai, que nós sejamos um agente de mudança, transformação na vida de outras pessoas. Pai querido, que este lugar, ó Pai amado, este banco, Pai amado, possa estar um parente nosso, possa estar, Pai querido, um familiar nosso, possa estar um amigo nosso, em nome do Senhor Jesus, ó Pai querido, que o Senhor derrama a Tua graça. Vem, Deus amado, o Senhor, Pai querido, colocar as Tuas mãos sobre cada um daqui essa noite. Que o Senhor, Deus amado, venha estar espírito, Pai amado, de verdade, de valentia, Pai querido, de coragem. Tira todo medo, Senhor Jesus. Pai querido, alcança aqueles que ainda hão de ser salvos e utiliza, Pai querido, usa essas vidas conforme o Senhor queres. Pai querido, o Senhor já está às portas, em breve o
Senhor vem e virá nos buscar. Pai querido, que os nossos parentes, aqueles que não conhecem ao Senhor, ou até mesmo aqueles que conheceram, mas se desviaram do caminho, traz de volta, Senhor Jesus, resgata eles aonde eles estiverem, Senhor, coloca as tuas mãos de poder e glória, em nome do Senhor Jesus, amém, amém e amém. Aplauda o Senhor Jesus.